Sejam muito bem-vindos ao nosso tempo reservado, esse lugar onde eu quero trazer uma explicação do que está acontecendo na Bíblia para facilitar a leitura de vocês. Eu sempre peço para vocês lerem antes o capítulo do dia e aqui depois a gente vai discutir um pouquinho, trazer um pouquinho mais de embasamento para as escrituras ficarem muito mais fáceis de serem entendidas. Hoje a gente vai falar de Romanos 11, então vamos lá. Eu gosto de falar que Romanos 11 é onde Deus ele não terminou a sua história. E Paulo ele já começa o texto respondendo uma pergunta. Então Deus rejeitou Israel? E ele mesmo já responde muito rápido. De maneira nenhuma. E aqui a gente precisa entender o contexto do que estava acontecendo. Paulo ele está escrevendo para uma igreja mista com judeus e gentios. Muitos judeus eles não reconheceram Jesus como o Messias. Então os gentios eles estavam começando a achar que agora eles eram assim o novo povo escolhido, como se eles fossem assim um substituto na história para Israel. E Paulo ele vem como um pai espiritual dizendo: calma aí, meus queridos. Deus, ele não perdeu o controle da história. A história não tá mudando assim, simplesmente porque vocês acham. Ele explica que existe um remanescente fiel. Sempre existiu. Assim como nos dias de Elias, quando parecia que todo mundo já tinha assim se afastado, mas Deus vem e diz: reservei para mim 7.000 que não dobrarão os joelhos a Baal. Ou seja, mesmo quando parece que assim tá tudo perdido, Deus sempre preserva um povo. Isso tá desde o começo das escrituras. Depois Paulo vem e usa a imagem da oliveira, onde ele mostra que Israel é a raiz, alguns ramos foram quebrados por causa da incredulidade, e os gentios eles foram enxertados pela fé. E aí ele vem e faz um alerta. Então, povo, não se orgulhem, porque vocês não sustentam a raiz é que sustenta vocês. Basicamente está colocando o povo no lugar dele. E isso fala muito com a gente nos dias de hoje. Porque às vezes, porque a gente está vivendo algo com Deus, a gente começa a achar que merecemos mais, que somos melhores, que a gente entende muito de tudo que está acontecendo. E Paulo, ele vem e deixa muito claro, você vive o que você vive somente pela graça. Se Deus ele não poupou nem os ramos naturais, por que ele pouparia, assim, quem vive de arrogância? E Romanos 11 também revela um mistério. Existe um plano maior acontecendo, um endurecimento parcial que veio sobre Israel até que a plenitude dos gentios aconteça. Deus ele está conduzindo a história com uma sabedoria que a gente não tem total conhecimento. E o capítulo termina de uma forma muito linda, quase que como um cântico. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos! Paulo, ele termina adorando, porque quando você entende que salvação não é mérito, não é herança genética, não é esforço religioso, não é performance, é simplesmente graça. A única reação possível, a única resposta possível é adoração. E Romanos 11 nos ensina 3 coisas muito claras. A primeira, Deus é fiel às suas promessas. Deus, ele resiste ao orgulho espiritual do homem. E Deus sempre tem um plano maior do que a gente consegue enxergar. E se hoje algo parece confuso, se parece que Deus está demorando, se parece que as promessas ficaram no meio do caminho, Romanos 11 é esse lembrete para você. Ele ainda não terminou a história dele. Deus ainda não terminou a sua história. O que parece uma pausa, muitas vezes pode ser uma estratégia divina. E no fim de tudo, tudo é dele, por meio dele e para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tenha um bom dia.